mais um vídeo a respeito deste conflito que acontece entre Israel e o Hamas, um grupo de palestinos que utilizam do terrorismo para estabelecer suas relações com as demais nações, em especial com Israel. Apesar da tragédia, é um tempo oportuno para que as pessoas se voltem para o que acontece ali, porque Deus estabeleceu que ali vai ser o centro de todos os eventos que vão conduzir ao final dos tempos. Há pessoas de bom conhecimento que definem com clareza o que acontece ali, e há os oportunistas, pessoas que ficam declarando obviedades tanto pró quanto contra. E existe, preocupantemente, mas já previsto, o antisionismo, quando pessoas que se avogam doutores da verdade dizem que o sionismo e o fascismo são coisas conjuntas ou similares, o que é completamente irresponsável. O que é comum nessas análises é que as pessoas estabelecem uma linha do tempo, um recorte temporal, e que, a partir desse recorte, elas estabelecem o que é verdadeiro para elas, lógico, e eles definem quais as linhas devem ser as linhas mais racionais. É comum as pessoas estabelecerem esse recorte no início do século passado ou no mesmo no Império Otomano. E eu pergunto se é honesto, se essa questão a ser tratada num tempo tão recente, ela é honesta. Eu vou estabelecer algumas perguntas para que vocês possam me entender. Então, primeira pergunta que a gente tem de uma forma mais recente é questionar a origem dos judeus que foram levados para as câmaras de gás nazista. Se aquelas pessoas elas eram originalmente da França, da Áustria, se eram originalmente da Europa, da Ásia, e todos os historiadores vão afirmar que essas pessoas elas eram originalmente de Israel, que houve dispersões durante a história de Israel e que essas pessoas foram para vários locais do mundo. E nós poderíamos também fazer perguntas específicas a respeito daquela terra. Primeiro é quem fundou Jerusalém. As pessoas unanimemente vão dizer que ela foi fundada especialmente no reinado de Davi, um judeu. Se nós perguntarmos o templo por quem foi construído, unanimemente as pessoas vão responder que foi Salomão, o filho de Davi. Inclusive, Davi comprou aquela terra de onde depois se construiu o templo. A quem assírios e babilônios levaram cativos, as pessoas vão dizer israelitas e judeus. A quem pertencia o templo que foi profanado no Império Grego, as pessoas vão afirmar que foi o templo construído por Salomão, que utilizado pelos judeus para os seus cultos. E se nós formos mais uma vez perguntar quem foi que o Império Romano massacrou durante vários eventos, todas as pessoas vão dizer que foram judeus. Então, todas as respostas, quando se fala a respeito da terra, para um tempo mais antigo, vão afirmar que o povo daquela terra era Israel e depois judeu. E os povos que hoje reclamam ou reivindicam a propriedade da terra, nenhum deles estava lá. Então, o recorte recente é tendencioso. Eu até acho que não é honesto. E as pessoas rejeitam a historicidade bíblica sem qualquer fundamento racional. Mesmo a arqueologia, mesmo outros livros paralelos à Bíblia, são rejeitados se eles concordarem com a historicidade bíblica.
Então, a verdade não se encontra efetivamente quanto à propriedade da terra. O que de fato ocorre é que há uma dimensão interior em toda a humanidade que rejeita a possibilidade da existência de um Deus criador de todas as coisas e que conduz a história humana. E essa rejeição se dá do ponto de vista temporal e histórico com os judeus, por serem eles os representantes, segundo a visão do mundo, de Deus. E o que acontecerá neste momento? É difícil a previsão. Mas Deus chama esse tempo presente do tempo das nações ou tempo dos gentios. Quando ele diz que essas nações não permitem que Israel fique em sua terra e viva em paz. E as Escrituras nos dão certezas. Uma delas é que nenhum poder destruirá Israel. Outra, que as pessoas deveriam considerar, é quando Deus adverte todas as nações que ele fará de Israel um copo de tremor e uma pedra pesada sobre todas as nações. E ele diz mais: naquele dia eu procurarei destruir todas as nações que vierem contra Judá. E também faz um alerta para o povo judeu. Diz assim, que os judeus olharão aquele a quem traspassaram e prantearão como quem pranteia por um filho. Este é o cenário final que Deus determinou e acontecerá sobre o mundo. Deus julgando as nações da terra que se opõem a Israel, e Deus trazendo o rei deste mundo, que é Jesus Cristo, a quem os judeus rejeitaram. Os judeus não rejeitaram um Deus cristão. Os judeus rejeitaram o Deus de Israel, criador de todas as coisas. E como todas as profecias, esta também se cumprirá. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos guarde.